Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 34. Salmo de número 34, como os irmãos sabem, talvez você que esteja nos visitando, nós estamos expondo pela manhã, nos domingos, o livro dos Salmos. Na verdade, nos domingos e intercaladamente nas quartas também. E no domingo à noite expomos o Novo Testamento, o livro de Atos, e hoje à noite estaremos expondo esse livro com a graça e permissão de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Esse é o título da nossa mensagem. Ele está no verso 8, que é o coração desse salmo. E, de certa maneira, é o coração da fé cristã experiencial, do conhecimento de Deus experiencial. Nós falaremos sobre isto. Mas vamos ler: provai e vede que o Senhor é bom. Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos bendizer e glorificar o Teu nome, por esse privilégio que nós temos, de todo dia do Senhor, podemos nos reunir aqui e a uma exaltar o Teu nome. E desfrutar, ó Deus, dessa intimidade, desse relacionamento que podemos ter contigo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mediados por Ele, que é o nosso sumo sacerdote, nós aqui nos prostramos aos Teus pés e aos pés de Cristo para aprender, por meio do Teu Espírito falando na Escritura. Dá-nos nesta manhã, ó Deus, que possamos compreender os benefícios, a bênção, a eterna bem-aventurança de provarmos, de saborearmos o relacionamento íntimo, real, pessoal com o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, conhecer a Deus é a essência da vida eterna. Vida eterna é mais do que existência eterna. Todos os homens que viveram, vivem hoje e ainda viverão, terão existência eterna. A Bíblia diz que quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão. Porém, enquanto uns ressuscitarão para a glória eterna, outros ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. O que determina a qualidade da existência eterna dos homens e o que diferencia, o que estabelece a diferença entre glória eterna e horror eterno, é que aqueles que morrem em Cristo, aqueles que estiverem em Cristo na sua vinda, eles viverão para sempre com Cristo num eterno relacionamento com Deus, onde eles o conhecerão e o verão como eles são conhecidos, como a Bíblia nos promete. Enquanto aqueles que morrem nos seus pecados, eles viverão uma vida de eterno terror, eterno sofrimento, eterna agonia, porque estarão banidos da presença de Deus. Eles nunca chegaram a conhecer a Deus. Por isso, o que determina a qualidade da vida, a abundância de vida, é o conhecimento de Deus. Jesus mesmo diz isso na sua oração sacerdotal. Em João capítulo 17, verso 3, ele diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Irmãos, embora o verdadeiro conhecimento de Deus não possa prescindir de verdades doutrinárias, ele não se resume a elas. Isto é especialmente importante para nós que tanto valorizamos a boa doutrina. Nós apreciamos a boa teologia puritana que nos foi legada através dos nossos símbolos de fé. Nós nos gloriamos, inclusive, do espírito combativo dos puritanos pela sã doutrina. Contudo, muitos de nós ignoram que eles entendiam o conhecimento de Deus como muito mais do que princípios teológicos. Além de seus escritos polêmicos pelos quais eles combatiam a falsa doutrina e a heresia, os puritanos tinham também escritos que costumavam chamar de espíritos práticos e emotivos. Trata-se de escritos que falavam da devoção que o crente deve ter, da piedade que deve brotar de um conhecimento teológico saudável. Então, os puritanos, do mesmo modo em que enfatizavam a importância de uma confessionalidade bíblica, eles também enfatizavam que esse conhecimento de Deus, informado de uma boa teologia bíblica, de uma teologia correta, envolvia toda a personalidade, não apenas o intelecto. E quando eles falavam em conhecer a Deus, eles pensavam em um íntimo conhecimento, meus irmãos, que envolve um relacionamento profundo e duradouro com Deus por meio de Cristo Jesus. Eles chamavam isso, inclusive, de um conhecimento experimental. Hoje preferimos chamar de conhecimento experiencial, talvez para diferenciar do experiencialismo carismático, que muitas vezes borra a ideia do conhecimento bíblico de Deus. Conforme define Joel Bick, o termo experimental vem do latim experimentum, que significa, obviamente, o que nós sabemos, experimento, algo que você prova empiricamente. É derivado do verbo experior, que significa testar, provar, colocar em prova. Esse verbo também pode significar encontrar ou conhecer por experiência. Portanto, conduzindo a essa palavra, que significa um conhecimento adquirido pelo provar, pelo testar, pelo saborear. Bick observa que João Calvino usou essas palavras experiencial e experimental de maneira intercambiável, indicando por ambas a necessidade de nós medirmos um conhecimento experimentado a partir do critério da Escritura. Então, o conhecimento experiencial de Deus aborda o importante assunto de como um cristão experimenta na sua vida, ele saboreia a verdade da doutrina bíblica de maneira prática. Pensando nesses conceitos, eu quero, então, fazer essa pergunta a você que me ouve nesta manhã.
Você pode dizer que conhece verdadeiramente a Deus? Você pode dizer, eu conheço o Senhor? Eu sei quem é Deus? O salmo que nós lemos, meus irmãos, fala exatamente de uma fé e de um conhecimento de Deus que é fundamentalmente experiencial. Na verdade, ele é um convite a experimentarmos a Deus. O verso 8, que é o centro do salmo, resume esse convite. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A palavra provar aqui traduz um verbo hebraico que significa mesmo saborear, sentir o sabor, testar o seu paladar. Aquilo que faremos daqui a pouco fisicamente ao nos deliciar de um gostoso café. Mas eu creio que você que tem vindo e participado dos cafés trimestrais, momentos de comunhão, depois desse culto no dia do Senhor, você pode certamente dizer que você, quando toma café junto com seus irmãos, não saboreia apenas os deliciosos quitutes que foram preparados aqui por cada família, mas você também saboreia da comunhão, da convivência, da confraternização, do amor mútuo. Você saboreia bons momentos. Nós não saboreamos apenas coisas que nós colocamos na nossa boca, nós saboreamos tudo aquilo que, de fato, nós podemos experimentar na nossa vida. E a mais importante realidade a se experimentar é o conhecimento de Deus. E este salmo exatamente é um convite a que experimentemos, a que provemos de um relacionamento íntimo com Deus, para perceber, para experimentar o fato de que Ele é bom e desfrutar dos benefícios da sua bondade, da sua graça e da intimidade com Ele. É muito triste quando nós temos uma boa teologia, mas não conhecemos a Deus experiencialmente. Lembrei-me aqui da história, talvez já conhecida de muitos, de um poeta que estava se apresentando e que era amigo de um velho pastor, um homem piedoso, mas o poeta não era crente, porém apreciava as poesias de cunho religioso. E esse poeta encerrou a sua série, a sua apresentação, aquele sarau, por assim dizer, com uma recitação do Salmo 23. E ele recitou o Salmo 23 com muita maestria, de tal maneira que quando ele encerrou a sua recitação, a sua declamação, as pessoas o aplaudiram de pé. Porém, após o fim dos aplausos, aquele poeta disse, olha, eu sei que eu declamei bem o poema, mas eu gostaria de chamar um homem que poderia fazê-lo como ninguém e que eu conheço. Eu quero chamar o pastor, e deu o seu nome, que venha aqui à frente e recite o mesmo salmo. E quando aquele pastor recitou, ele o recitou como uma ovelha que conhece o seu pastor. De modo que, enquanto que ao final da declamação do poeta, o povo aplaudiu de pé, ao final da declamação do pastor, o povo estava quebrantado em lágrimas e não conseguia falar nem se levantar. Tomando a palavra de volta, o poeta falou, eu declamei o salmo e vocês aplaudiram, mas o pastor declamou o mesmo salmo e vocês tão somente se quebrantaram. Eu vou lhes dizer qual é a diferença. É porque eu conheço o salmo, mas ele conhece o pastor. Então você pode ter uma boa teologia, mas se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus, baseado nessa boa teologia, nessa teologia que vem da Escritura, o seu conhecimento de Deus é falho, para não dizer falso. Este salmo nos convida a provarmos o Senhor, a termos um relacionamento íntimo com Ele. Sim, informado da Escritura. Sim, guiado por uma sã doutrina. Sim, balizado pela confessionalidade. Porém, um conhecimento
que se manifesta na nossa vida prática, no nosso falar, no nosso agir, nas coisas que nós praticamos e nas coisas que nós evitamos. Um conhecimento de tal maneira que contagia aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, falando um pouco do Salmo, embora lhe seja anterior na sequência, este Salmo poderia muito bem ser a contraparte do Salmo seguinte, o Salmo 35, que nós já estudamos na última quarta-feira. Você que participou do estudo deve lembrar que o Salmo 35 é um clamor por justiça, no qual Davi faz um apelo por intervenção divina, nos versos 1 a 10, seguido de uma denúncia contra os seus adversários, dos versos 11 a 18, e terminando com um apelo pela justiça divina, dos versos 19 a 24. Nós vimos na quarta-feira que Davi pediu ao Senhor que vindicasse a sua justiça perante os seus adversários. Ele que estava sendo falsamente acusado e gratuitamente perseguido, de modo que os conspiradores pudessem ser confundidos e que os que apoiavam Davi pudessem se regozijar na salvação do Senhor. Você deve se lembrar também que Davi conclui cada parte desse Salmo 35 com um voto. E nesse voto ele promete louvar a Deus e testemunhar dos seus feitos perante a grande congregação, a igreja. Pois é exatamente o que ele faz aqui no Salmo 34. Ele cumpre os votos que fez no Salmo 35. Embora não seja necessariamente um a sequência do outro, Davi está exatamente fazendo aqui aquilo que ele promete, não só no Salmo 35, mas em muitos salmos. Ele louva o Senhor e agradece porque o Senhor o ouviu, e não só isso, ele convoca os crentes a louvarem esse mesmo Deus e a experimentarem um relacionamento com ele. No caso deste salmo, nós temos no sobrescrito o contexto da experiência exata que motivou este salmo. Diz aí no sobrescrito, observe, Salmo de Davi. Quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Este salmo ele sucede uma experiência em que Davi experimentou a bondade do Senhor no momento de perigo, de grande medo. Este evento está narrado em 1 Samuel, capítulo 21, versículos 10 a 15. Eu quero pedir que você abra lá. Davi está fugindo de Saul. E na sua fuga ele havia passado ali com o sacerdote Aimeleque. Ele vai à cidade de Nob, onde está o sacerdote Aimeleque, conforme o capítulo 21, verso 1. Ele pede pão, Aimeleque diz: eu só tenho os pães da proposição que são sagrados. Se os teus homens estiverem puros, não tiverem se chegado à mulher, eu posso dar esses pães que vão ser trocados por outros mais novos. E Davi disse, então, nenhum homem tocou em mulher, dê-nos o pão. E eles se alimentam, Davi está faminto, ele está cansado de correr, ele também está desarmado, então ele pede de Aimeleque que lhe dê uma espada. Você tem aí uma espada? Aimeleque diz, não, eu não tenho nenhuma espada, exceto aquela que eu guardei, que é aquela que você tomou de Golias e com a qual você o matou, a espada de Golias. É o que ele diz no verso 9. Se você quiser levar, não tem outra. E Davi disse, não tem uma melhor. Só que Davi está com tanto medo que ele foge para o exército inimigo. Ele se sente ainda talvez mais seguro lá com Abimeleque ou com Aquis. Aqui no Salmo se diz Abimeleque, na narrativa se diz Aquis, é porque Abimeleque é um título dado para os reis filisteus, como era o caso de Faraó. Aquis é o seu nome próprio. Então ele se levanta naquele dia e foge de diante de Saul e vai até Aquis, rei de Gade. Só que os servos de Aquis o reconhecem. Ele diz, nós conhecemos esse homem. Veja o perigo, é como se ele saísse, vamos dizer, aquela ideia de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Ele sai do fogo e cai na brasa, sei lá, sai de uma fogueira e cai na outra pior. Porque, veja, ele está com a espada
do herói do povo no meio do qual ele está. E os servos de Saul reconheceram, de Aquis, esse não é Davi, não é o rei da sua terra, não é aquele de quem se cantava nas danças, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi então ouve aquilo e ele se enche de medo. Então certamente ele está agora aterrorizado, como que pensando, eles vão me matar. O que eu vou fazer? Eu vou me fazer de doido. Então ele se faz de doido. E ele se contrafez, quer dizer, ele fez uns gestos nada com nada. Ele começou a arranhar na porta como quem quer subir, começou a babar e a baba escorrer pela sua barba, e não falar coisas com nexo, e se fingir de louco. Então aqui diz, está faltando doido na terra dos filisteus, para que vocês me tragam mais esse doido aí, israelita. E então, Aquis o expulsa. E é nesse contexto que ele é liberto do poder de Aquis e da morte. E liberto da morte, possivelmente muito tempo depois, olhando todos os livramentos do Senhor, Davi, então, ele compõe esse salmo. Esse é um salmo de alguém que foi liberto, não só da tribulação, mas do medo que a tribulação traz, da angústia que ela traz, e experimentou a bondade do Senhor. E é nesse contexto, então, que ele vai nos convidar a experimentar do Senhor. E, irmãos, ainda me permitam, observando a rica estrutura desse salmo, nós podemos dizer que se trata de um gênero duplo. Observe dos versos 1 a 10, nós temos um salmo de ação de graças. Ele está convocando as pessoas, ele está bendizendo o Senhor e chamando toda a congregação, a igreja, para louvar com ele. Mas dos versos 11 e 22, nós temos um salmo didático ou sapiencial. Isto se percebe pelo tom pessoal do testemunho e louvor na primeira sessão e o tom mais exortatório na segunda sessão. Além disso, esse salmo também é um dos 14 salmos que são chamados salmos acrósticos, aqueles cujas linhas começam com letras consecutivas do alfabeto hebraico. Então ele é um salmo belíssimo em que Davi nos convida a provar o Senhor. E Davi começa aqui com um voto, tratando de uma exposição mais panorâmica, ele começa com um voto de louvar ao Senhor e se gloriar nele em todas as circunstâncias. Depois ele convoca os demais membros da comunidade da aliança a se juntarem a ele. E quando Davi vai convocando, ele vai intercalando testemunho pessoal, convocação ao louvor e verdades espirituais aprendidas da sua experiência pessoal, pela qual ele saboreou a bondade do Senhor, e convocando a comunidade da aliança a um relacionamento pessoal com seu Deus, relacionamento esse marcado por 4 imperativos da comunhão com Deus: engrandecer, no verso 3, contemplar, no verso 5, provar ou saborear, no verso 8, e temer, no verso 9. O salmista, então, intercala esses imperativos com testemunhos pessoais e princípios gerais que destacam os atos do Senhor e os benefícios na vida daqueles que nele se refugiam, que o temem, que o buscam e que nele confiam. Então, depois de falar como adorador e testemunha, Davi assume agora o papel de mestre de sabedoria, a partir do verso 11, ensinando em que consiste o temor do Senhor, e como ele é demonstrado nos nossos relacionamentos, como devem viver aqueles que querem experimentar um relacionamento íntimo com Deus. E aí nós temos outra série de imperativos no estilo mais exortatório. Podemos resumir em 3 principais, que chamaremos depois imperativos da vida piedosa: refreia a língua, aparta-te do mal e procura a paz. Davi então justifica esses imperativos destacando mais uma vez os benefícios na vida do justo, fazendo um contraste entre a proteção que o Senhor dá àqueles que o temem e a destruição que virá da parte do Senhor sobre os ímpios impenitentes, aqueles que não o temem, dos versos 15 a 22. Então, baseado nisso, eu quero expor essa passagem com esse tema: provai e vede que o Senhor é bom. E eu quero dividir da seguinte maneira, agora mais especificamente expondo o texto. Nós vamos ver aqui a firme resolução de glorificar a Deus. Esse é o primeiro grande ponto.
Davi manifesta a firme resolução de glorificar a Deus. Segundo, Davi vai trazer uma solene convocação a um relacionamento com Deus. Depois da firme resolução de glorificar a Deus, há uma solene convocação a um relacionamento com Deus. Terceiro, Davi vai mostrar os ricos benefícios da intimidade com Deus. Os ricos benefícios da intimidade com Deus. E quarto, ele vai mostrar os imperativos da vida feliz com Deus. E por último, ele vai mostrar a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Eu vou tratar de cada um desses pontos. Primeiro, a firme resolução de glorificar a Deus. Veja que um ponto importante é que o crente precisa proclamar o nome do seu Deus. O crente precisa pregar o evangelho. O crente precisa gloriar-se no Senhor. O crente precisa convocar a grande congregação a exaltar o Senhor. Mas eu não posso convidar os outros a fazer algo que eu não estou disposto a fazer. Se eu convido pessoas a fazer e eu não faço, eu estou sendo falso, hipócrita. E aqui uma advertência já para os pais. Pais, o que mais vai incentivar o seu filho a exaltar e glorificar o Senhor é a forma como você se comporta e a forma como você encara e você reage à adoração pública. Como é que você vem para o culto? Como que o seu filho vê o seu comportamento anterior ao culto? Você fica olhando no celular, brigando com a mulher ou com o marido, reclamando da vida, assistindo as últimas fofocas do meio político. Como é que você se levanta no dia do Senhor para adorar o Senhor? O que você traz à sua mente? Você se levanta no automático, porque hoje é domingo e eu já estou acostumado, e tal como você vai para o trabalho, ou você mentaliza e se prepara para aquilo que você vai fazer? É muito verdade que tudo aquilo que nós valorizamos, nós nos preparamos sempre para fazer. E o que Davi exatamente faz é isso. Ele toma uma resolução, uma firme resolução. Depois de ter experimentado a bondade do Senhor, ele faz um voto ao Senhor. Ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. O que ele quer dizer? Eu estou resolvido, eu estou decidido a bendizer, a abençoar o Senhor, a falar bem do Senhor em todo o tempo, isto é, em toda e qualquer circunstância, na prosperidade ou na adversidade. Nós deveríamos tomar essa decisão não só quando nós vimos para o culto, mas quando nós iniciamos a semana. Mas vamos tratar do culto, porque a nossa semana é um reflexo daquilo que fazemos no culto e do que nós aprendemos no culto. E o que nós fazemos no culto é um reflexo da nossa vida durante a semana. Há uma retroalimentação. Então, quando eu decido que eu vou bendizer o Senhor, não importam as circunstâncias, então mesmo que o culto não seja assim tão vibrante, mesmo que não se toque aquele cântico que eu gostaria, mesmo que no meio do caminho o meu pneu fure, ou eu sinta alguma dor, mesmo que haja qualquer circunstância contrária, eu estou decidido, eu vou bendizer o meu Deus. Muitas vezes nós não amanhecemos bem. Muitas vezes nós amanhecemos depois de uma noite insone, ou de algum desconforto físico, ou de alguma angústia da alma, por causa de alguma coisa que nos aconteceu durante a semana. Mas ainda assim, o crente precisa tomar a firme decisão de bendizer o Senhor em todo o tempo. É por isso que ele diz: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ele tem uma firme resolução de glorificar a Deus. Como? Bendizendo, falando bem do Senhor, dizendo quem é esse Deus, tanto na prosperidade como na adversidade. Mas também, não só isso, mas gloriando-se nele diante dos homens. Ele diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Essa palavra significa: eu vou orgulhosamente louvar a Deus. A palavra aqui é a palavra louvar mesmo, de onde vem a palavra aleluia, mas a forma verbal, o grau intensivo do verbo hebraico, traz a ideia de mais do que louvar, é se gabar. Sim, se gabar.
Porque a gente se gaba dos filhos, a gente se gaba da força que a gente tem, a gente se gaba do time da gente, mas só tem uma coisa na qual nós devemos nos gloriar. A Bíblia diz isso lá em Jeremias capítulo 9, que o homem não deve se gloriar na sua riqueza, ou na sua força, ou na sua sabedoria. Aquele que se gloriar, diz a palavra de Deus, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus e que eu faço misericórdia para com aqueles que me buscam. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 3, observe aí, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se você observar, ele está citando Jeremias, capítulo 9, verso 23 e verso 24, especialmente o verso 24. Eu quero ler esse texto. Jeremias 9. Assim diz o Senhor, não se glorie ou não se gabe o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. São coisas nas quais nós costumamos nos gloriar, né? Ou na nossa sabedoria, ou na nossa força, ou na nossa riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Davi resolve, eu vou me gabar apenas de uma coisa, do Senhor a quem eu conheço, do Senhor a quem eu sirvo. Então, o crente que quer provar e ver que o Senhor é bom, precisa ter a firme resolução de glorificar a Deus, bendizendo-o em todo o tempo e gloriando-se nele diante dos homens. Para quê? Para que os homens ponham nesse Senhor a sua alegria. O que o salmista está fazendo aqui é o que o apóstolo Paulo faz em Romanos 1,16, quando ele diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo faz uma afirmação pela negação do seu contrário, ele usa uma figura de linguagem. Ele está dizendo, eu me orgulho do evangelho, e dizer eu me orgulho do evangelho significa eu me orgulho de Cristo. A firme resolução de glorificar a Deus é um passo importante para aquele que quer experimentar e ver que o Senhor é bom. Em segundo lugar, nós vemos agora a solene convocação a um relacionamento com Deus. Davi, que resolve bendizer o Senhor porque ele experimentou o seu livramento, agora ele convoca os santos, ele convoca a igreja, a comunidade da aliança, a engrandecer o Senhor com ele. Veja, a convocação tem 4 imperativos. 4 imperativos do relacionamento com Deus, ou 4 imperativos da piedade, vamos dizer assim. O primeiro deles é engrandecei. Observe, engrandecei o Senhor comigo. Ele diz, olha, eu resolvi bendizer o Senhor, mas eu não quero fazer isso só. Eu quero convidar vocês comigo. Sabe quando você tem uma boa notícia, você quer que outras pessoas vão celebrar com você. Quando alguma coisa boa acontece, você passa num concurso, ou você tem um filho, ou você engravidou, ou você adotou, não é? Uma alegria. Você recebe um emprego, você tem um aumento, ou há uma cura de uma doença, ou simplesmente o Senhor te ouviu curou a tua angústia, te deu alegria. Aconteceu alguma coisa especial na tua vida, o que você faz? Vamos comemorar. Eu vou chamar as pessoas mais próximas e eu vou dizer, olha, alegrem-se comigo, não é assim? Veja, qual é a maior alegria do crente? É o seu Deus. E Davi, porque se alegra no seu Deus, ele diz, eu não quero isso sozinho, eu quero que vocês engrandeçam o Senhor comigo. Veja, e todos a uma lhe exaltemos o nome. A ideia aqui é de uma chamada à adoração pública. Isso nós fazemos no dia do Senhor. E deveríamos fazer
Começando com os nossos filhos. Filhos, vamos louvar a Deus. Filho, vamos adorar ao Senhor. Acorde, tome um banho, tome café, se prepare, vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe nesta manhã e nos conduza no louvor. Chama o outro irmão, em vez de ficar falando do futebol ou das últimas fofocas da semana, meu irmão, você está preparado para louvar o Senhor? Vamos chegar mais cedo e vamos orar aqui. E vamos juntos engrandecer o Senhor. Todos a uma, veja a ideia de unidade, de unanimidade. Comigo, todos a uma lhe exaltemos o nome. É um louvor contagiante. Ele tem um segundo imperativo. Em cada imperativo, ele vai justificar ou com um testemunho pessoal ou com uma verdade geral sobre os benefícios. Mas eu vou tratar os benefícios de uma só vez, numa só classe. Eu quero tratar do segundo imperativo, contemplai-o. Provar o Senhor, então, envolve engrandecê-lo, envolve exaltá-lo, envolve bendizê-lo, envolve glorificá-lo, envolve gloriar-se nele, envolve também contemplar. Verso 5, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. No momento quando nós passamos por aperto, nós costumamos focar os nossos olhos no aperto. Nós costumamos focar os nossos olhos naquilo que motiva o nosso medo, a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa decepção. Nós temos um mecanismo de autodestruição que nos faz mais afeitos a alimentar a nossa miséria do que insuflar a nossa própria alegria. Nós somos muito negativos. Mas o salmista aqui está nos convidando a tirar os olhos das circunstâncias, a tirar os olhos das pessoas e contemplar o Senhor pelos olhos da fé. E ele diz, se vocês contemplarem, vocês serão iluminados. E o rosto de vocês jamais sofrerá vexame. A ideia é, aquele rosto que estava triste agora começa a brilhar, tem um semblante levantado. Se vocês contemplarem o Senhor, vocês não serão envergonhados, vocês não serão frustrados. Ele vai responder, Ele vai manifestar-se na vida de vocês. Contemplai-o. Terceiro imperativo, provai e vede. Aqui é saboreai. Saboreie e deguste. Isso envolve, queridos, meditação. Isso envolve mergulho na palavra. Isso envolve ajoelhar-se em oração contínua, perseverante, até que o Senhor ouça, até que o Senhor, nós nos sintamos abençoados pelo Senhor. Isto envolve participar com empenho, com zelo, com preparo do culto no dia do Senhor. Isso envolve testar a Deus, fazendo o que Ele ordena, mesmo quando eu estou com medo das consequências. Saboreiem o Senhor. E por fim, o quarto imperativo é temei o Senhor. Ele diz, temei o Senhor, verso 9, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ele está dizendo, tenham reverência, tenham respeito, sejam obedientes, sejam devotos ao Senhor. Engrandecei o Senhor, contemplai o Senhor, saboreai o Senhor, temei o Senhor. E Davi nos mostra os ricos benefícios, esse é o terceiro ponto, dessa intimidade com Deus quando nós a buscamos. E ele faz isso tanto através do testemunho pessoal, como das promessas pactuais. E aí eu vou voltar de novo nos versículos, porque eu falei que ele intercala, não é? Quando ele diz, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, ele mostra o primeiro benefício da intimidade com Deus. Ele diz, busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Uma das coisas que mais nos perturbam é não ter quem nos acolha. É não ter onde pousar. Isso tanto fisicamente como emocionalmente. Ontem, um soldado, irmão de uma igreja presbiteriana, pediu auxílio aí para o seu companheiro de farda, presbítero Nadiel, porque ele está vindo para Boa Vista, vai partir amanhã para Surucucu, o hotel de trânsito não tinha vaga, e os lugares que foram indicados para ele também não tinham vaga. Ele disse, eu preciso de um lugar para dormir.
E aí o presbítero Guilherme indicou para ele aqui a igreja. E ele perguntou se podia ter algum lugar para dormir na igreja. E a gente está tentando ajeitar um lugar aqui para ele dormir hoje à noite aqui. É muito ruim quando você não tem um abrigo. Mas às vezes você quer um colo, às vezes você quer um ombro. E você não tem quem lhe acolha. Mas há alguém, há um Deus que nunca nega acolhimento para aqueles que o buscam, com perseverança. Então, quando Davi diz, engrandecei o Senhor, contemplai o Senhor, saboreai o Senhor, temei o Senhor, ele diz, vocês devem fazer isso porque o Senhor acolhe os que o buscam. O Senhor os livra do medo, é isso que ele diz no verso 4, por meio do testemunho, livrou-me de todos os meus temores. Veja, não é que eu nunca vou ter medo, não é isso, essa é uma visão triunfalista. Ora, se ele me livrou dos medos é porque eu tive, mas o que ele está dizendo é, eu não vou ser engolido pelo medo, eu não vou ser destruído pelo medo, eu não vou ser esmagado pela angústia, ele vai me acolher, em um momento ele vai me responder, o Senhor me livrou de todos os meus temores. Veja, ele me livrou não só da tribulação, mas do medo da tribulação. Então, quais são os benefícios? O Senhor acolhe os que o buscam e os livra do medo, verso 4. Verso 5, os que buscam o Senhor não serão decepcionados. É isso que ele quer dizer. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ou seja, vocês não vão ficar frustrados, vocês não vão ficar de cara no chão. Quando a gente se orgulha de alguém que nos decepciona, a gente fica com a cara no chão, né? Envergonhado, mas tem um Deus de quem nós nunca nos envergonharemos, porque Ele sempre nos responderá. Terceiro benefício, o Senhor ouve e liberta os que clamam a Ele. Verso 6, clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Presta atenção, crente. Na vida de quem conhece a Deus, haverá tribulações, sim. Porém, a diferença é que o Senhor livra o crente de todas as suas tribulações. Não existe tribulação. Olhe para trás. Você que já tem vida com Deus, olhe para trás. Pense nas situações mais difíceis que você já passou. Você pode ou não pode dizer que o Senhor te livrou? Você pode ou não pode dizer que hoje você não tem mais aquela experiência? Talvez você até sinta dor na alma quando você lembra, mas já passou. Porque o Senhor livra, de fato, irmãos, nós temos provado que o Senhor nos livra de toda a tribulação. Quantas noites você passou que você achou que duraram uma eternidade? Quantos dias você passou de angústias que você achou que não iam terminar, mas terminaram, você está olhando para eles no passado. Porque nós podemos dizer que o Senhor nos ouviu e nos livrou de toda a tribulação. Quarto benefício, o anjo do Senhor protege e livra os que o temem. Verso 7, agora ele fala em forma de um princípio. E a ideia aqui, observe que ele está ligando isso aqui com a experiência do Êxodo. Quando o anjo do Senhor protegeu os israelitas, eles estavam com medo, lembra, por causa dos egípcios, mas o anjo do Senhor, numa coluna de nuvem, separou o acampamento de Israel do acampamento dos egípcios, e de noite ele bagunçou, alvorotou, sacudiu o acampamento dos egípcios. É mais ou menos essa ideia. Mesmo quando nós dormimos com medo, o anjo do Senhor está ao nosso redor. E por fim, ele diz que o Senhor supre os que o temem e o buscam, nos versos 9b e 10. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. E ele faz uma comparação, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Os filhotes dos leões, os reis da selva, que são bons caçadores, muitas vezes passam fome porque os seus pais falham. Mas aos que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará. Então esses são os ricos benefícios da intimidade com Deus. Ele nos acolhe, Ele nos livra do medo, Ele não nos deixa decepcionados, de cara no chão, Ele nos ouve, Ele nos liberta quando clamamos a Ele, Ele nos protege, nos livra, Ele nos supre. Por isso nós devemos experimentar e ver
que o Senhor é bom. Em quarto lugar, então, Davi passa do louvor e da convocação ao louvor para os imperativos da vida feliz com Deus. Esse é o quarto ponto. Ele vai mostrar em que consiste esse conhecimento experimental de Deus na vida prática do crente, sobretudo nos seus relacionamentos horizontais. Ele vai dizer no verso 11, observe que ele assume a postura de um mestre. Ele que estava falando como adorador e testemunha, agora fala como mestre. Ele diz, vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Mas ele começa com uma promessa, ele começa com uma pergunta retórica. Quem é o homem ou quem é a pessoa que ama a vida? Você ama a vida? Quem é que quer vida longa para experimentar e ver o bem? Eu acredito que ninguém em sã consciência quer morrer. Quando você quer morrer é porque você encontrou algo mais terrível do que você imagina que seja a morte. Mas em condições normais, todos nós amamos a vida. E todos nós queremos viver bem. E de fato, meus irmãos, embora não haja promessa em nenhum momento de felicidade absoluta, sem nenhum tipo de tristeza nesse mundo, é certo que aqueles que servem a Deus, eles vão perceber que de fato eles experimentam a verdadeira felicidade. Tanto quanto é possível neste mundo mal. E eles ainda experimentarão a felicidade plena e absoluta na vida por vir. Mas o ponto aqui, é o que Davi está falando quem é que quer viver livre dos dissabores que são consequências dos seus pecados. É nesse sentido que ele está falando de ser feliz. Porque é verdade, meus irmãos, que a maioria dos dissabores que nós vivemos provém das escolhas erradas que fazemos. Às vezes dura anos para a gente colher, mas sempre colhe. Então, enquanto há sofrimentos pelos quais não somos responsáveis, obviamente, há outros pelos quais sim. E é com relação a estes últimos que Davi está dizendo, você quer ter uma vida melhor? Você quer viver bem e feliz? Você quer viver livre de certos problemas? Não de todos, porque o tempo todo o Salmo pressupõe aflições. Ele vai dizer isso, inclusive, no verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Porém, há aflições das quais podemos ser livres, que são aquelas que provêm das nossas atitudes erradas, sobretudo nos relacionamentos. É por isso que ele traz aqui os imperativos da vida feliz com Deus, e eu fiz questão de colocar com Deus para qualificar essa felicidade. Qual é o primeiro imperativo? Refreia a língua do mal. Irmãos, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Tem muita coisa que a gente sofre por causa da nossa língua grande. Seja porque nós recebemos a ofensa de volta, seja porque o Senhor Deus nos traz juízo quando o que nós falamos não reflete a verdade. Por isso ele diz, refreia a língua do mal. E essa palavra refreia, queridos, significa que a nossa língua é tendente a ficar solta. Ela é tendente a falar irrefletidamente. A nossa língua precisa de freio. A palavra de Deus diz lá em Tiago que se nós pomos freios na boca de cavalo, nos cavalos nós lhes dirigimos o corpo inteiro, e assim é a língua, está lá. Então, você quer viver uma vida feliz com Deus, refreie a sua língua do mal, ou seja, de falar aquilo que é mal, aquilo que é pecaminoso. Isso inclui várias coisas, nós falamos sobre isso no retiro. Isso inclui palavras torpes, palavras que não são boas para edificação, não são conformes à necessidade, não transmitem graça aos que ouvem. O salmista acrescenta que refrear a língua do mal significa
refrear-se de falar mentira. Ele diz, e os lábios de falar dolosamente, quer dizer, enganosamente, mentirosamente. Não minta. Fale a verdade, seja sincero. Mas também não fale aquilo que não é necessário. Não fale aquilo que é ofensivo. Há duas formas de falar a verdade, a forma grosseira e a forma educada. Refreie a língua do mal. Você quer ser feliz com Deus? Guarde a sua língua, segure a sua língua. Não fale, sobretudo, quando você está dominado pela emoção. Segundo imperativo, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Você quer ser feliz com Deus? Fica longe do mal. Quer ficar longe do mal? Primeiro, ficar longe de más companhias. Daqueles amigos, entre aspas, ou colegas, que você sabe que tem um comportamento que pode te seduzir. Ficar longe das telas, do que diz respeito às imagens sedutoras. Ficar longe de lugares, de companhias que vão levar você ao pecado. Significa fugir, ficar distante, não brincar, não ficar no limite. Fuja. Vá para longe, evite. Jogue fora. Pare de usar. É isso que ele está dizendo. Aparte-se do mal, fique longe do mal. Mas não só isso, não é só pelo negativo. Pratique o que é bom. Mude os seus hábitos. Terceiro imperativo, persiga a paz. Procura a paz, sempre a paz. E empenha-te por alcançá-la. Às vezes, para alcançar a paz é preciso confronto. Nós vimos isso no retiro também. Mas há uma forma bíblica de confrontar. Há motivações bíblicas para confrontar. Então, procurar a paz não é simplesmente a sua paz interior, mas uma paz verdadeira, um relacionamento restaurado. Isso pode envolver confronto. Isso pode envolver a necessidade de perdoar ou a necessidade de confessar os pecados. Mas faça um esforço. Ao dizer isso, o salmista está dizendo, não é fácil, não é algo que ocorre automaticamente. Você tem que se esforçar por isso. Mantenha a paz. Você está brigado? Procure reconciliação. Você está magoado? Procure perdoar. Diga para o seu irmão o que você está sentindo. Deixe-o se defender, ou se justificar, ou pedir perdão. Reate o relacionamento. Faça o possível para manter a paz. Você quer viver uma vida feliz? Quem aqui fica feliz quando você está brigado em casa? Quem aqui fica feliz depois de uma contenda? Depois de um bate-boca com a sua esposa? Depois de explodir em ira, quem fica feliz? Ninguém, irmãos. Mas nós somos tão pecadores que nós fazemos até coisas que nos deixam infelizes, porque nós somos transgressores por natureza. Então ele está dizendo, procure a paz. Isso quer dizer, você brigou, reconcilie-se. A pessoa está procurando briga, fale pacificamente. Você foi ofendido, perdoe. Você viu um irmão em pecado, confronte, porque isso também traz a paz. Se você quer viver uma vida que você experimente a bondade de Deus, você precisa viver assim. Não tem outra receita. Não tem meio termo, não tem atalhos. Nós sabemos. E é por isso que nós precisamos ser encorajados. E é por isso que, em quinto e último lugar, ele vai mostrar a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Os que experimentam um relacionamento com Ele e os que não experimentam. Ele diz no verso 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Mesmo quando nós não percebemos,
Os olhos do Senhor estão sobre nós, sempre. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mas, por outro lado, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Veja o contraste. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Sim, eles terão o coração quebrantado. Sim, eles poderão se entristecer e se angustiar. Mas há um consolo para os angustiados. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, verso 18, e salva os de espírito oprimido. Ele está sempre perto. Sim, são muitas as aflições do justo, no verso 19. Essa vida feliz com Deus não significa falta de aflição, mas a felicidade está em que o Senhor de todas as aflições o livra. A felicidade está em que, em todas as suas aflições, o Senhor está perto. E que elas não serão nunca a última palavra, porque o Senhor sempre trará uma resposta. Por outro lado, o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E essa é a maravilha, dos que nele confiam, nenhum será condenado, nenhum. Mesmo que sejamos pecadores, nenhum será condenado. A palavra de Deus, queridos, ela nos incita a experimentarmos. Você conhece a Deus? Aqui estão as características, aqui estão os termos do conhecimento experiencial de Deus. Quanto você conhece a Deus baseado naquilo que você ouviu? Como está a sua relação com Deus? Você pode dizer que tem um relacionamento íntimo com Ele? Talvez você nem tenha um relacionamento com Ele. Porque para ter um relacionamento com Ele, eu volto às palavras de Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não é possível ter intimidade com Deus senão por meio de Jesus. Eu não tenho como provar a Deus sem Jesus. Se eu não tenho Jesus, eu não entendi quem é Deus. Eu provo a Deus por meio de Jesus. Jesus fala sobre provarmos e comermos e bebermos dele, usando termos semelhantes em João capítulo 6. Quando o Senhor multiplica os pães, e as pessoas correm atrás dele por causa do interesse no milagre, ele diz: vocês me procuraram não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram do pão e se fartaram. Trabalhem pela comida que não perece. No capítulo 6, no verso 27. E eles querem saber qual é a comida que não perece, e Jesus diz: eu sou o pão da vida, no verso 35. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. E Jesus nos convida a degustar de quem Ele é, porque observe que no verso 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. E no verso 53 ele diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E para ilustrar o fato de que devemos saborear o nosso Senhor, para experimentarmos a genuína comunhão com Deus, Ele nos deixou até um sinal visível, do qual, se Deus quiser, nós comungaremos nesta noite, na ceia do Senhor. Simbolicamente comeremos a carne e beberemos o sangue do Senhor, e tal como os elementos estarão presentes ao nosso paladar, o corpo e o sangue de Cristo deverão estar presentes à nossa fé. Nós estaremos saboreando e vendo que o Senhor é bom.
É por meio de Cristo, queridos, que nós provamos e vemos que o Senhor é bom. É por meio de Cristo que nós podemos clamar a Deus e saber que seremos ouvidos. Sabe por quê? Porque quando nós clamamos a Deus, o nosso Senhor, o nosso sacerdote clama a Deus conosco, Ele intercede por nós. E é esta a certeza que nós temos de que Deus nos ouvirá, porque Cristo intercede por nós. Mas nós precisamos caminhar em intimidade com esse Jesus. E se nós caminhamos, a nossa vida será contagiante. Será que essa igreja é contagiante? Irmãos, a nossa fé deve ser contagiante. Ela deve ser uma fé que diga: engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ela deve ser uma fé que de maneira vibrante convoca a todos a servirem ao Senhor e lhes apresenta Cristo, que se orgulha do Evangelho, que é Cristo. Nós precisamos, queridos, nos esforçar por provar, por saborear. Não tenha apenas um prazer intelectual na boa teologia, na boa confessionalidade. Não faça da teologia um instrumento da sua curiosidade, ou talvez algo para você se gabar e humilhar outras pessoas, porque você é reformado e ela é a pessoa. Não, não é isso. Se você pensa assim, você não entendeu o que é a fé reformada. A genuína fé reformada leva o crente à piedade, ao fervor, à adoração, à proclamação. Ele canta de todo o coração. E ele convida outros. E ele se relaciona com outros, refreando a sua língua, apartando-se do mal. Aquele que experimentou a Deus deve odiar o pecado. Aquele que experimenta a Deus procura paz. Aquele que experimenta a Deus aparta-se do mal. Que o Senhor Deus nos dê essa sede de o buscarmos, de termos intimidade com Ele, de experimentarmos o quanto Ele é bom. Vamos orar. Nós te bendizemos, ó Deus, e nós te glorificamos, porque o Senhor é bom. E de fato todos aqueles que por meio de Cristo se achegaram a Ti, têm experimentado da Tua bondade, Senhor. Mas reconhecemos que muitas vezes os nossos olhos estão voltados para as circunstâncias, para as coisas, para as pessoas, para o nosso próprio eu. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar o Senhor, a colocar os nossos olhos fitos no Senhor. E buscarmos o Senhor de coração e procurarmos ter um conhecimento, sim, doutrinariamente saudável e firme, porém um conhecimento experiencial, que procure saborear e ver e constatar por experiência que o Senhor é bom. Um conhecimento que consiste no andar contigo. Um conhecimento no qual Cristo, o pão da vida, nos é suficiente. Nós já o saboreamos, não precisamos de nada mais. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja com uma fé contagiante. Uma fé que contagie, que seja convidativa para adorar o Senhor. E aqueles que estão aqui, que não têm essa intimidade, que sentem que Tu estás distante porque ainda não confessaram Jesus como Senhor, que eles possam ser constrangidos a se arrependerem dos seus pecados e confessarem Jesus e entregarem sua vida a Cristo. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e Te agradecemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.
Tu és bem-vindo aqui.